E aí pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos aí ao meu canal, eu sou o Rodrigo Quadros, médico emergencista, e vim falar com vocês aí um pouquinho sobre um tema muito interessante do paciente politraumatizado. Então vamos falar sobre manter ou não a imobilização cervical. Recebemos um caso do paciente do pré-hospitalar, ele está com imobilização cervical e de coluna, e aí eu fico na dúvida, eu mantenho o colar ou tiro o colar? Quando eu tiro o colar e quando eu mantenho o colar? Então é uma dúvida que parece simples, mas a gente precisa ficar atento com algumas informações. Para isso a gente usa duas referências. A regra canadense de imobilização e cuidado com a coluna cervical e o protocolo Nexus, tá? Então, como que a gente faz isso? Vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas duas regras. Então, na regra canadense, a gente tem que ficar atento com 3 perguntas que a gente precisa fazer e observar. Primeiro, o paciente tem mais de 65 anos? O paciente tem uma cinemática importante? O paciente tem algum sintoma de parestesia, déficit neurológico? Se para alguma dessas 3 perguntas você for dizer sim, então o ideal é você fazer um exame de imagem para descartar fratura ou lesão de coluna, tá? Se você fez essas 3 perguntas e o paciente tem menos de 65 anos, a cinemática não é importante e o paciente não tem sintomas neurológicos, parestesia, então, se não, para nenhuma dessas 3, então você vai considerar se o paciente é de baixo risco para fazer a mobilização lateral do pescoço. Quando que o paciente é baixo risco? O paciente é baixo risco quando? Primeiro, não foi uma cinemática importante. Segundo, o paciente está deambulando. O paciente está sentado, por exemplo, né? Ele não sente dor cervical. Então, para essas situações de baixo risco, então você pode fazer um teste, que é a rotação lateral, 45 graus. Como que a gente faz isso? A gente dá o comando verbal para o paciente e ele vai fazer ativamente. Se ele consegue fazer e não sente dor, você pode considerar não fazer exame de imagem. Se ele não consegue fazer a rotação ou sente dor, aí eu preciso fazer um exame de imagem, tá? Mas, às vezes, só usando essa regra não é o suficiente para a gente tomar essa decisão. Então, para isso, a gente precisa associar o protocolo Nexus. O protocolo Nexus não vai fazer só 3 perguntas, vai fazer 5 perguntas. E essas 5 perguntas você vai investigar, que eu estou passando para vocês uma dica, um jeito que eu usei para gravar melhor. Essas 5 perguntas estão nos 3 Ds. Tá? D de dado. Esses 3 Ds são, primeiro D, o paciente tem alguma coisa que tem distração na percepção de uma possível lesão? Então, o que seria essa distração? Então, são 3 tipos de distração. Primeiro, o paciente tem alteração do nível de consciência. Então, o paciente não tem um Glasgow igual a 15. Ou seja, ele tem um Glasgow de 14, por exemplo, ele está confuso, está desorientado, então ele tem uma distração. Esse paciente não é confiável. Se ele tem uma distração, eu tenho que procurar fazer um exame de imagem. Se o paciente tem, por exemplo, uma fratura exposta de perna, de fêmur, né, causando muita dor e tudo, isso causa distração de uma possível dor na região cervical. Então, isso é um dos Ds das perguntas lá do protocolo Nexus. Então, esse paciente, se ele tem uma distração importante, a gente tem que considerar fazer exame de imagem. Outra coisa de distração do primeiro D, o paciente tem sinais de intoxicação, né, por drogas ou álcool, né, intoxicação etílica, por exemplo. Se ele tem sinais de intoxicação, é um sinal de distração. Então a gente precisa confiar no exame de imagem. E os outros 2D? Os outros 2D são bem simples, porque eles estão praticamente aqui também. Um deles é a dor, se o paciente tem dor, né, na região cervical, é um sinal que dá um alerta para a gente. Então a gente tem que fazer um exame de imagem, tá? E o outro desse, ele tem déficit motor, déficit neurológico, né? Parestesia ou dificuldade para mexer, uma paresia,
né, de membros inferiores, membros superiores, se tem algum sintoma neurológico, esse paciente é candidato a fazer exame de imagem. E que exame de imagem a gente deve fazer? Se você está num hospital ou num pronto atendimento que tem apenas raio-x, você vai fazer o quê? Um raio-x. Se você tem raio-x e tomografia, né, um tomógrafo disponível, o exame que é de escolha para esse tipo de avaliação, principalmente de coluna, é a tomografia. Então, para esse paciente que você tem o recurso de tomografia, você vai pedir o quê? Tomografia, para avaliar melhor, tá bom? Então, as duas regras juntas, tá? Regra canadense e a regra Nexus, juntas com essas 5 perguntas do Nexus e as 3 perguntas da regra canadense, a gente vai conseguir perceber se o paciente é um paciente que necessita ou não de uma imobilização. E só para ficar bem claro, quando a gente tem uma cinemática importante, então vai aí uma dica. Para o ATLS, o conceito é queda, por exemplo, acima de 1 metro, já é considerado uma cinemática importante. Uma queda com uma carga axial na cabeça é considerado uma cinemática importante. Pacientes vítimas de capotamento, colisões acima de 100 km por hora, atropelamento, queda de motocicleta ou bicicleta. Então, essas vítimas que são ejetadas de um veículo são todas vítimas que têm uma cinemática envolvida muito importante. Então, com todas essas informações, acho que agora vocês vão estar mais aptos aí para decidir se eu tiro ou não tiro o colar, se eu faço o exame de imagem ou não. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um abraço, até a próxima. Tchau!